Eu sou um babaca por ter me levantado na reunião de família depois que minha madrasta me leu um verso da Bíblia após o anúncio do meu noivado com o meu atual marido. E aí, pessoal, sou o Caio, 25 anos, casado há 2 meses com o meu marido incrível, Jeff, 27. A gente mora na Califórnia. Essa história aconteceu 1 ano e meio atrás, num encontro de família que também era comemoração de aniversário de casamento de um dos meus tios. Foi nesse evento que eu anunciei o meu noivado com o meu namorado de longa data. Minha família é católica, mas sempre aceitou minha identidade como um homem gay. Meus pais se divorciaram há 5 anos e meu pai se casou de novo 2 anos depois. Ele já conheceu o Jeff várias vezes e sempre o tratou bem. Ele até chama o Jeff de genro e eles costumam se dar bem jogando golfe, assistindo jogos da NBA e fazendo outras coisas que eu geralmente não faço com meu pai, sendo um gay mais feminino. Meu pai tem mais 3 filhos, todos casados, e eu sou o caçula. A gente não era muito próximo quando criança, porque ele era do exército e perdeu muita coisa da nossa infância. Ele tem tentado compensar isso nos últimos anos. Minha mãe, que faleceu há 1 ano, sempre me apoiou e antes de morrer, pediu que eu deixasse meu pai me levar ao altar um dia. Meus irmãos, 30, 32 e 35 anos, também são militares. 1 na Marinha, 2 no Exército. Eles sempre me apoiaram e me chamavam de princesinha. Quando eu me assumi para eles no ensino médio, eles me abraçaram de todo o coração, sempre brincando que eu era a princesa deles, perdida num corpo de homem. Eles me defendiam dos valentões e nunca me fizeram sentir menos. Em maio do ano passado, o Jeff me pediu em casamento. Ele pediu a bênção do meu pai primeiro e depois me pediu em casamento na nossa casa com um bolo que dizia: "Quer casar comigo?" As nossas memórias juntas tocaram na TV. Formaturas, viagens, encontros de família, e os nossos pais testemunharam o pedido. Eu disse sim. Eu pedi ao meu pai para não contar aos meus irmãos imediatamente porque eu queria compartilhar a notícia com eles pessoalmente. Na época, meu terceiro irmão estava estacionado no exterior e a gente não sabia quando ele ia voltar. Em julho, durante o encontro de família na casa do meu tio, o clima era descontraído. Meus tios zoavam com o Jeff e comigo, e embora nem todo mundo estivesse feliz por eu ser gay, tipo o tio Ben, um veterano que frequentemente diz que eu estaria melhor se fosse hétero, eu me senti apoiado no geral. O tio Ben costuma dizer: "Talvez seja uma bênção você ser gay, já que a nossa linhagem nunca teve uma mulher." É verdade, nenhuma prima mulher. Um primo uma vez respondeu: "Pelo menos temos uma princesa", ao que outro brincou: "Nossa princesa deveria usar vestido." A maioria era zoação de leve. E eu não me ofendi. Minhas tias falavam pouco sobre minha identidade, embora uma delas costumava murmurar coisas como: "Tenho sorte que nenhum dos meus filhos é defeituoso." Ainda assim, meu pai sempre respondia: "Meu filho está perfeitamente bem." Chegou a hora do jantar e eu sabia que era hora de anunciar o noivado. Nervoso, mas encorajado pelo meu pai levantando a cerveja, eu me levantei e disse: "Eu vou me casar." O tio Ben brincou: "Ah, você achou uma garota?" Meu primo rapidamente interveio: "Ele é a garota", se referindo a mim como a noiva. A esposa do meu primo nos parabenizou calorosamente, enquanto a tia Karen murmurou: "Então você nunca vai se arrumar." Os filhos dela interromperam isso com gritos de alegria. O Jeff estava preparado para alguma negatividade, contanto que meu pai e meus irmãos estivessem ao nosso lado. Mas esse drama se concentra na reação da minha madrasta, não nos comentários da família extensa. Minha cunhada ligou para o marido dela, meu irmão que estava no exterior, para dar a notícia. Mais tarde, enquanto estávamos na sala jogando e as crianças estavam dormindo, minha madrasta entrou na sala e declarou: "O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal deve ser mantido puro, pois Deus julgará o adúltero e todos os imorais." O quarto ficou em silêncio. Meus primos perguntaram o que ela queria dizer. O Jeff perguntou a ela: "O que foi isso?" Claramente ofendido. A esposa do meu primo identificou o verso, Hebreus 13:4. Minha madrasta continuou, alegando que ser gay é pecado e que eu queimaria se casasse com o Jeff numa igreja. O Jeff respondeu calmamente,
chamando-a pelo nome. Parece que você está citando isso na hora errada. Eu não discordava. Ela continuou citando versos, incluindo: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E eventualmente disse: o homem não deve deitar-se com o homem. Eu podia sentir o desconforto do Jeff, e eu congelei, sem saber o que meu pai pensaria se eu falasse contra a esposa dele. Mas quando ela abriu a boca de novo, eu perdi a paciência. Joguei minha cerveja nela e disse: que a água benta te banhe com bênçãos. Ela gritou, chamou meu pai e declarou: é isso que acontece quando você é gay. Sem respeito, sem educação. Eu rebati, dizendo que ela não me criou, perguntando se ela até contava como família e comentando: você nem consegue ter um filho. Então, eu e o Jeff saímos. Mais tarde, eu recebi mensagens de texto e uma mensagem de voz dos meus primos. Minha cunhada disse que meu pai e minha madrasta brigaram depois que nós saímos. Um irmão ligou para saber como eu estava. O tio Ben mandou uma mensagem: ela não está errada, mas ela está errada ao mesmo tempo. A princesa está se defendendo. Deixe eu falar com seu pai sobre o segundo divórcio dele. Isso nos fez rir. Outro tio nos avisou para dirigir com segurança. Meus irmãos mandaram mensagens para o Jeff em vez de mim, perguntando onde nós estávamos. Antes do nosso casamento, meu pai perguntou se eu tentaria me reconciliar com minha madrasta. Eu concordei e a encontrei num café. Ela começou a conversa com: você está arruinando meu casamento. Ela me disse para cancelar o casamento e casar com uma mulher se eu quisesse fazer parte da família deles. Depois disso, eu mandei mensagens para todo mundo: irmãos, pai, Jeff, os pais dele e os organizadores do nosso casamento, dizendo que ela não era bem-vinda no casamento ou nos ensaios. Eu liguei para meu irmão mais velho, quase em lágrimas, e contei tudo. Ele espalhou a notícia para a família e meu pai ficou furioso. No casamento, meu pai me levou orgulhosamente ao altar. Uma semana depois, nós participamos de um culto na igreja com meu marido e a família imediata, madrasta incluída. Ela disse que estava andando sobre ovos. Sinceramente, parecia mais que ela estava queimando na santidade da igreja. Eu brinquei que fiquei surpreso por eu não estar queimando também. Meu irmão perguntou se eu estava sentindo calor. O Jeff respondeu: está sim. 2 meses depois do nosso casamento, nosso pai e os pais do Jeff nos compraram uma casa, como surpresa. Minha madrasta estragou a surpresa, mandando uma mensagem para mim dizendo para não aceitar, porque era perto de uma igreja. Nem o Jeff sabia disso. Eu perguntei aos meus irmãos sobre isso, e eles me disseram que o presente era das economias combinadas deles e do dinheiro pessoal do pai. Meu irmão mais velho me pediu para fingir surpresa quando a casa fosse revelada. Eu brinquei que talvez eu seja um idiota por saber de antemão. Meu segundo irmão disse: eu não lutei numa guerra para minha princesa alugar um apartamento. A esposa dele riu ao fundo. E essa princesinha, ele vai encontrar a madrasta dele de novo neste fim de semana. Fiquem ligados, eu estou apostando a terceira perna do Jeff que ela não vai ter nada de bom a dizer sobre o meu casamento. Esta história teve uma atualização 4 dias depois. Oi, gente, e feliz Dia das Mães. Bem, menos para uma certa pessoa. Tudo isso começou há quase 2 anos, mas parece que o drama nunca acaba. Tô escrevendo isso tarde porque eu e o Jeff acabamos de chegar em casa. Quando eu anunciei meu noivado com meu agora marido Jeff na nossa reunião de família, minha madrasta decidiu que era o momento perfeito para ler um verso da Bíblia pra gente. Já dá para imaginar qual tipo? Ficou claro que ela não aprovava nosso relacionamento. Avançando no tempo, a gente não convidou ela para o nosso casamento. Foi uma decisão em conjunto minha, da minha família e da família do Jeff. De lá pra cá, a gente tentou manter as coisas civilizadas. Eu e o Jeff concordamos no começo tentar ser gentil, mas agora ela tá passando dos limites de novo. E pra constar, sim, eu tô ficando com a terceira perna do meu marido. Só essa semana, ela me mandou mensagem do nada dizendo para eu não aceitar uma casa que meu pai e meus irmãos estão preparando secretamente como um presente surpresa para mim e para o Jeff. Aparentemente, ela descobriu e tentou sabotar. Depois eu confirmei com meus irmãos que essa casa é algo que eles e meu pai
estão trabalhando há mais de um ano. E a família do Jeff até ajudou a pagar. Nunca foi para ser uma competição entre as famílias, só um gesto de amor. Mas, claramente, alguém não consegue lidar com isso. Para piorar, minha madrasta alegou que meu pai estava usando a conta conjunta deles para financiar a casa. Ela não mostrou nenhuma prova. Aí, ela questionou se eu sou mesmo filho do meu pai. Insinuou que minha cunhada pode estar traindo porque está grávida de uma menina. Nossa linhagem não produz filhas. Quê? E disse que não tem como uma criança gay como eu ser parente do marido dela. 3 faltas? Ela insinuou que eu posso transformar meus sobrinhos pequenos em gays por estar perto deles. Como se ser gay fosse algo contagioso. Para constar, eu sou um homem gay feminino, sim, mas eu me visto de forma apropriada perto das crianças. Meus irmãos me apoiam totalmente e ensinaram para os filhos deles que amor e identidade não são coisas para ter vergonha. Enfim, depois daquela conversa horrível, eu contei tudo pro Jeff. Meu pai ligou depois e perguntou se eu briguei com a mulher dele de novo. Aparentemente, ela disse para ele que eu falei que ela não pode ficar perto dos meus sobrinhos. Eu nunca falei isso. Ela tá inventando histórias para manipular a situação. E eu cansei de ser bonzinho com isso. Mais tarde, eu liguei pro meu irmão mais velho. Ele tá de licença do exército agora. E ele me disse que mesmo se eu quisesse recusar a casa, já é um presente do grupo. Os pais do Jeff, minhas cunhadas, todo mundo tá envolvido. E, sinceramente, significa alguma coisa para eles. Eu não vou deixar ela estragar isso. Essa mulher vem me minando desde o primeiro dia. Meus tios e meu pai nos criaram com laços familiares fortes, mesmo quando estavam em missão. Meus irmãos e eu mantivemos esses valores. A gente se apoia nossos parceiros, nossos filhos. A gente está sempre presente. Fomos criados por 3 mães maravilhosas e 3 pais incríveis. Sim, nossa grande família e a comunidade que construímos é algo lindo. Então não, eu não vou abrir mão da casa. Eu não vou deixar alguém que claramente não gosta de mim ditar meu valor ou o amor da minha família. O tio Ben. Sim, eu tenho um tio Ben. Até sugeriu para o meu pai que talvez seja hora de outro divórcio. Não por ódio, mas por preocupação. Ele diz que a gente não deve nada para ela e que não devemos nos curvar para alguém que não consegue nos aceitar. Para todo mundo que já teve que enfrentar uma madrasta tóxica, parente ou homofóbico bem intencionado na família. Vocês não estão sozinhos. Família deve ser construída com amor, não com controle ou vergonha. Obrigado por ler. A gente vai resolver as coisas. Definitivamente não vai ser minha última atualização aqui. Mas, aparentemente, se meu pai decidir se divorciar da Santa, eu posso escrever de novo. Mas por enquanto é só isso. Obrigado. E esta história recebeu uma última atualização, 10 dias depois. Bom dia, galera. Sou eu, Caio. De novo, essa vai ser a última atualização que eu escrevo sobre esse assunto. Já faz 10 dias desde o meu último post e eu ainda não consigo dormir depois do que eu descobri ontem à noite. Agora são 3 da manhã e eu tô escrevendo isso agora. Eu revisei meu post anterior, não por causa de estranhos na internet, mas por causa de um dos meus tios. Não o tio Ben, mas o outro. Vamos chamá-lo de tio Jack. Ele me ligou há 3 dias e disse que não era uma boa ideia postar coisas pessoais online, mesmo que eu usasse nomes diferentes para mim e para o meu marido. Ele me disse que não sabia realmente como eu me sentia e, honestamente, nada do que eu escrevi mostrava claramente minhas emoções. Mas ele deixou uma coisa clara: ninguém nunca me pediu para ser legal com a minha madrasta. Se ela me trata como um estranho, ele disse, trate-a como um também. Se vinga, ele disse. O tio Jack raramente liga. Geralmente é só sobre reuniões de família, emergências, ou para saber se alguém pode cuidar dos netos dele ou dar uma olhada em mim e nos meus irmãos. A maioria dessas ligações dura de 10 a 15 minutos. Mas essa durou 2 horas. Ele não me deu uma bronca. Ele só ouviu, realmente ouviu, enquanto eu contava para ele como eu me sentia sobre a minha madrasta. Ele continuou dizendo que ela estava errada e que não havia nada de errado em ser gay ou no meu gênero. Você é lindamente abençoado, ele disse.
Ele explicou que ser gay não é um problema. A Bíblia foi escrita como revelação divina. E quando diz, não te deitarás com homem como se fosse mulher, abominação é. Não estava se referindo ao amor entre dois homens, mas a outra coisa completamente diferente, algo mais sobre agressão ou abuso. Eu nunca tinha ouvido essa teoria antes, mas ouvir isso dele me fez sentir reassegurado. Como se eu fosse realmente amado por ele e até por Deus. Nós conversamos sobre a primeira vez que eu levei o Jeff, meu marido, para um churrasco em família. Isso foi quando meus pais ainda não estavam divorciados e eu estava no primeiro ano da faculdade. O tio Jack olhou para o Jeff e me disse que ele era um bom homem e faria parte da família. Estávamos tão envolvidos na conversa que eu mal percebi quando meu marido chegou. Eu não estava chorando. Eu me sentia mais como uma criança de novo, conversando com um tio sobre a madrasta malvada dele. Ele me disse que postar sobre isso para conseguir simpatia era errado, mas também que era minha liberdade fazer isso. Eu prometi não postar de novo, mas aqui estou eu escrevendo porque eu não consigo guardar isso para mim. Se ele ler isso ou encontrar em algum lugar online, eu sei que ele vai entender. Te amo, tio Jack, mas essa princesa está fazendo do jeito dele. O tio Jack me garantiu uma coisa. O irmão dele, meu pai, sabe quando chega. Ontem de manhã, meu pai me mandou uma mensagem, convidando a gente para jantar na casa da minha cunhada grávida. Não só eu, meu marido também recebeu uma mensagem. Eu não estava pronto para encarar minha madrasta, mas meu pai nunca chama para jantar sem um motivo. No jantar, meu pai foi acolhedor. Todas as 3 das minhas cunhadas estavam lá. Só meu irmão mais velho estava presente. Os maridos das outras 2 estavam fora, ambos servindo no exército. Meu marido e as crianças também estavam lá. Parecia um jantar normal e relaxante sem a madrasta. Então, por volta das 20 horas, meu pai nos chamou de volta para a sala de jantar. As crianças estavam em um dos quartos, provavelmente brincando, exceto o adolescente que se trancou porque estava irritado com os mais novos. Adolescentes. Foi aí que meu pai disse, eu vou ficar aqui de agora em diante. Ficamos surpresos, mas não minha cunhada grávida. Ela nos disse que ele já estava morando lá há 2 semanas. Isso inclui o dia em que minha madrasta e eu discutimos sobre o presente do meu pai e meu papel no casamento deles. Aparentemente, minha cunhada guardou segredo a pedido do meu pai, porque ele não queria que a gente se envolvesse. Então, meu pai nos contou sobre o divórcio que ele está enfrentando na justiça nos próximos meses. Ele entrou com o pedido de divórcio há 1 mês. A madrasta não ficou feliz. Ela culpou todo mundo. Segundo ele, o motivo do divórcio nos chocou. Ela não traiu. Ela não esvaziou a conta bancária dele. Mas ela jogou fora o anel de casamento vintage da minha mãe. Antes da minha mãe partir, ela e meu pai já estavam divorciados. Mas aquele anel não era apenas o anel de casamento dela. Era uma herança de família do lado do meu pai. O tio Ben ficou furioso quando descobriu. Ele deu um cartão de advogado de divórcio para meu pai e disse, divorcie-se dela, agora. Meu pai passou uma semana cavando no quintal como um idiota, tentando encontrar aquele anel. E quando ele finalmente encontrou, ele entrou com o pedido de divórcio. Mas esse não foi o único problema. Ela começou a questionar por que os netos, até o não nascido, estavam incluídos no testamento. Porque nós, os filhos, herdaríamos propriedades e até porque as noras estavam incluídas no plano de saúde dele. Então, ela passou dos limites. Ela acusou alguns dos meus sobrinhos de não serem netos biológicos do meu pai. O pai cometeu o erro de pedir um teste de DNA para minha cunhada grávida. Ela ficou furiosa, mas fez de qualquer jeito. Quando os resultados chegaram, todas as 4 crianças eram do sangue dele. O pai ficou devastado por ter considerado as acusações dela. Ele nos disse que se sentiu manipulado. Ele disse que se mudou para a casa da minha cunhada imediatamente. Depois, e ela o ajudou a iniciar o processo de divórcio. Eu fiquei olhando para o Jeff, esperando que ele não mencionasse como minha madrasta estava importunando minha caixa de entrada. Meu irmão disse ao meu pai que nenhum de nós tinha problema com ele se casar de novo.
Mas a madrasta passou dos limites. Ele perguntou por quê. Ele precisava testar as crianças e o que ele teria feito se uma delas não fosse neta dele. Meus irmãos não estavam falando sobre paternidade. Eles estavam preocupados com a reação dele e a mensagem que isso enviaria para as crianças. Essas são apenas crianças pequenas. Elas não sabiam o que estava acontecendo. Meu pai chorou. Um dos meus irmãos também estava segurando as lágrimas, com medo de que, se nosso pai pudesse questionar essas crianças, ele pudesse um dia fazer o mesmo com as nossas. Então, descobrimos ainda mais. Minha cunhada grávida disse que a madrasta entrava e saía da casa delas, implicando que a menina dentro dela não era do marido dela. É por isso que ela concordou com o teste de DNA. O Jeff disse para ela não se estressar, mas meu irmão explodiu e disse ao nosso pai: "Nós criamos todos os seus netos. E duvidar de nós? Essa é outra história." Então, outra cunhada se manifestou. Ela disse que a madrasta uma vez pegou os filhos dela na escola sem permissão para um tal encontro com a avó. Ela então disse às crianças: "Não cresçam para serem gays como o seu tio." As crianças voltaram para casa confusas e repetiram o que ela disse. Essa cunhada contou para o marido dela e ele ficou furioso, mas ela não tinha contado antes porque achava que podia lidar com isso sozinha. Acontece que as esposas dos meus dois irmãos tiveram experiências semelhantes. Elas ficaram quietas, lidaram com isso do jeito delas. Então, não foi só eu e meu marido que ela estava tratando mal. Fomos todos nós. Não começou na reunião de família. Começou no momento em que ela entrou na família. Eu pensei que era só comigo. Eu pensei que eu estava sendo dramático demais por postar sobre isso online. Mas agora eu vejo, eu era apenas o que escolheu falar. Minhas cunhadas ficaram em silêncio. Agora, com o divórcio iminente, eu não sei se eu deveria dizer isso, mas eu estou aliviado. Eu não sou mais quem está andando na ponta dos pés. Ela é. Obrigado, Reddit, pelas palavras gentis e apoio. Isso não é mais sobre versos da Bíblia. É sobre ela. Essa princesa acabou. Engraçado como eu pensei que a próxima atualização seria um mês ou um ano depois. Mas aqui estou eu, escrevendo às 3 da manhã e postando assim que o sol nasceu, 10 dias depois da minha última. Adeus. Para o tio Jack, eu sei que você está lendo isso. Essa atualização é dedicada a você. Eu te amo. Vejo você em breve. Amo, a princesa Caio PS. Eu só dormi por 2 horas. Eu não sei se eu vou conseguir ficar acordado no meu trabalho mais tarde.